Oi, gente, tudo bom? A gente vai falar de pânico e agorafobia. Lembrando que é muito interessante a gente ter um apanhado de informações, técnicas e tudo mais, porque é um paciente que vai vir para ti extremamente vulnerável, extremamente apreensivo. Se tu não estiver preparado, ele vai te passar uma ansiedade, vai te passar um nervosismo, porque ele quer que tu dê um jeito naquela situação que ele passou. É extremamente traumatizante um ataque de pânico. Então, quanto mais forte tu tiver para receber esse paciente, quanto mais orientação tu tiver, melhor vai ser esse atendimento e mais confiança ele vai ter. Eu também te peço paciência com esse paciente inicialmente e também contigo. Nesse primeiro momento, tu não vai salvar a vida dele, mas tu vai dar muita orientação e tu vai talvez traçar um caminho mais estratégico para ele. Muitos pacientes chegam para ti, ele já tem um contato com um psiquiatra, então ele já tá com uma medicação à mão, ele já tem uma orientação e esse psiquiatra diz, vai procurar um psicólogo. Então ele já chega com algumas expectativas de que tu vai livrar ele de todos esses problemas que ele tá tendo, ele já vem com muito medo, muitos pacientes, eles têm receio de algum lugar que eles sempre iam, por exemplo, eu ia numa padaria, agora eu preciso que alguém vá comigo na padaria, eu não consigo mais ir no meu trabalho, tô com medo de ficar em lugares fechados, de sair para dirigir. Então ele tá bastante mobilizado e a gente precisa dar essa segurança emocional, física, até da nossa orientação. E lembrando que o tônus que ele vai te trazer é de muita ansiedade e emergência, e tu precisa acalmar ele e passar essa orientação. Então, quanto mais embasamento a gente tiver desse processo, melhor vai ser a orientação que tu vai dar para ele. Para esse vídeo, a gente está usando como base esse livro aqui, que é novo, que é o Manual Clínico de Transtornos Psicológicos do Barlow. Ele é o novo, mas tem o antigo. Ele é novo por causa do DSM novo. Nós também estamos usando o DSM novo, que eu ainda nem botei as etiquetas, mas ele é deste ano. E também eu deixo aqui uma referência de um livro, esse aqui do Barlow também, que tem um histórico das psicopatologias, eu acho bem interessante. Então vamos trazer o recurso visual aqui do mapa mental que eu fiz, mas como slide de apoio, porque essas informações que eu vou te trazer aqui, elas são importantes, que eu acho que é muito melhor a gente enxergar às vezes e ler do que eu estar somente falando. E já aviso agora que vai ser uma aula bem longa. Eu até vou dividir em capítulos, porque ela vai ser longa e eu vou fazer uma coisa que eu não fiz na outra, que é dizer o que a gente faz em cada sessão. Porque em cada sessão a gente também já vai aprendendo do manejo. A gente fala muito de reestruturação cognitiva no outro vídeo sobre ansiedade social. E lembrando que essa técnica que a gente usa em terapia cognitivo-comportamental, tu pode usar em muitas outras. Então, a gente já aprende bastante em um transtorno para usar para outros. Então, agora eu vou compartilhar minha tela. Olha o tamanho desse mapa mental. E eu botei aqui pânico e agorafobia. O alvo do tratamento é lidar com o desconforto das sensações. Já de início, eu preciso que tu introjete, que tu tem que ensinar esse teu paciente a enfrentar muitas coisas que ele está evitando. A terapia, como até filosofia de vida, a gente tem que enfrentar muitos monstros, muitos medos que a gente tem, quanto mais a gente evita, maiores eles ficam. Então, essa crença, esses mitos que o paciente tem, que tu vai tirar a ansiedade dele, que tu vai tirar esse medo que ele tem, que tu vai simplesmente banir o que ele está sentindo, isso não existe, isso não faz parte até do que a terapia cognitivo-comportamental acredita. Eu acredito que muitas outras também. Então, a gente vai trazer essa perspectiva para ele, que a gente tem que capacitar ele a enfrentar isso e trabalhar esses mitos de que a gente vai tirar aquilo e de que ele não vai sentir mais ansiedade nem medo. Outra coisa importante antes da gente entrar é que esse paciente pode ser que ele venha falando de uma crise de ansiedade e não seja uma crise de pânico. Então, é importante avaliarmos e perguntarmos. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que as pessoas já sabem o que que é, mas nem sempre elas vão te trazer esse aspecto, assim, tive uma crise de pânico ontem, tô tendo muitas crises de pânico, e tu vai ter que averiguar se é uma crise de ansiedade ou de pânico. A crise de pânico, ela é caracterizada por aquele medo de morrer, medo de enlouquecer, o desconforto, né, de todos os sintomas da ansiedade muito maior e de ter aquele momento muito traumático. Muito provavelmente essa pessoa foi para o hospital, ou ela teve tanta dificuldade que ela precisou receber uma medicação de alguém, alguém ajudou ela. Mas em muitos casos a pessoa vai para o hospital mesmo. Ela tem essa vontade. Ela chama, ela mobiliza uma galera para poder levá-la para o hospital. É bem traumatizante, lembrando que essa sensação ela é bem traumatizante. Então essa pessoa vem bastante debilitada a falar contigo e é
Vamos imaginar como um paciente está vivendo isso. Eu já vi inúmeros relatos da pessoa contar com muito sofrimento que ela passou. Imagina o quão difícil é a pessoa passar por isso e descobrir que é algo psicológico, né? Então, às vezes, ela não entende muito bem, ou ela precisa de muitas explicações. Eu nunca tive, porém, eu já presenciei um, e realmente. A gente que tá de fora, a gente não entende o que tá acontecendo, mas a gente entende que é grave e que aquela pessoa tá tendo alguma coisa importante. Já fui até parar no hospital com uma pessoa que estava assim, uma pessoa próxima, porém, realmente quem está por perto não sabe o que está acontecendo e a gente tem que dar essa credibilidade, até porque vai que esteja realmente acontecendo alguma coisa, né? Então, tu imagina a pessoa passar por isso e ainda o médico, alguém falar pra ti que tu teve uma crise de pânico e tu ter todos os sintomas como se tu sente muito real tudo o que aconteceu, né? Então vamos para as características. Medo adquirido de algumas sensações e agorafobia com preocupação à previsão delas. É muito natural o paciente ter uma agorafobia depois de ter o ataque de pânico e ficar procurando saídas, né? Sentar num lugar estratégico próximo de uma porta. A gente às vezes pode perceber isso num paciente, eu já percebi uma vez num paciente onde ele chegou e ele se sentou na cadeira onde eu me sentava, que era próximo da porta. E aí, quando eu pedi para a pessoa trocar de lugar, ela ficava olhando muito para a porta. E até chegou um dia de pedir para eu abrir aquela porta, dizendo que estava com falta de ar. Não era a situação atual que a pessoa estava passando, mas aí já surtiu aquela pulguinha atrás da orelha e a gente já foi atrás e eu já entendi algumas coisas, né? Então, a gente poder ter esse olhar mais contemplativo ali do nosso paciente, né? Os ataques de pânico são episódios distintos de temor ou medo intenso, acompanhados por sintomas físicos e cognitivos, apresentado no checklist ali do DSM-5. Então, a gente vai lá dentro do nosso DSM-5 e vê os critérios diagnósticos. Além de ter todos aqueles sintomas físicos, eu vou frisar aqui o medo de enlouquecer, o medo de morrer muito intenso, o medo de perder o controle e o medo das pessoas saberem que isso está acontecendo, da reação que as pessoas vão ter. Então a pessoa fica muito preocupada com os seus sintomas físicos e com a reação que vai ter no ambiente, ela começa a se preocupar até se ela tá conectada com a realidade, se ela tá ficando louca. Aqui eu botei ataques noturnos que podem acontecer com a pessoa, de ela acordar no meio da noite com a sensação do ataque de pânico e não é diurno. A pessoa não estava consciente, ela acordou assim. Aqui eu botei uma imagem que a gente vai ver que a gente tem o nosso sistema de luta e fuga ativado. Então, uma ativação do nosso sistema nervoso central, botei aqui o sistema simpático, e nosso corpo todo vai reagir a essa ameaça intensa que a nossa cognição está percebendo. Dentro lá do DSM, a gente vê que tem um diagnóstico de ter que estar acontecendo por pelo menos um mês, ter esse medo por pelo menos um mês. E lembrando que esses sentimentos, assim como na ansiedade, a percepção dessas sensações de nervosismo, vamos botar o nervosismo no geral, essa percepção das sensações faz com que a pessoa fique com muito medo do que ela pode ter. Ela tá percebendo que ela acha que pode levar a ela algum sintoma físico importante de morte. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais nervosa ela fica, mais preocupada ela fica. Quanto mais preocupada ela fica, mais nervosa ela fica. Os ataques noturnos, foi o que eu já expliquei ali, e a pessoa desperta abruptamente. Então, ela desenvolve um medo de dormir, e esse medo de dormir faz com que ela durma cada vez menos, aumentando o estresse, aumentando a privação de sono, e isso faz com que ela tenha mais probabilidade de ter esses ataques noturnos. Então, isso é de extrema importância que ela procure o tratamento para entender o que está acontecendo com ela, buscando essa habilidade de enfrentamento. É importante que a gente fale da agorafobia, que é aquele medo de tu não conseguir escapar de alguma situação. Porque vamos imaginar, é super natural que tu tenha um evento traumático e tu fique com medo daquele lugar depois. Então a pessoa ela quer fugir, ela quer saber que ela pode fugir. Por exemplo, já tive uma paciente que ela disse que ela estava numa aula muito lotada, cheia de gente, e aquilo se tornou extremamente ansiogênico para ela, e ela via que ela não ia conseguir sair de lá. Então, para ela, estar naquele lugar era difícil porque ela queria ficar perto da porta. Tem gente que entra dentro da sala e nem ia pensar sobre isso, mas a pessoa pensa. E se ela te fala um negócio desse, às vezes ela nem tá falando do pânico, mas tu já fica ali ligada, porque pode ser que tenha um transtorno de ansiedade.
um transtorno de ansiedade generalizado, uma preocupação excessiva com muita coisa, então tu já fica ligada, porque as pessoas, elas expressam as coisas, às vezes, não de forma explícita, mas em algumas frases subjetivas, algumas preocupações que elas têm. Algumas situações ali que são comuns: shoppings, espera em filas, cinemas, viajar de carro ou de ônibus, até em avião. Avião é muito comum, gente. Avião é muito comum. E até os aeroportos, eles têm uma sala especial lá para que as pessoas consigam se recuperar disso, porque é um lugar que tu vai ficar fechado também, não tem para onde correr, né? Um restaurante cheio e está sozinho. A gente tem agorafobia leve, moderada e grave. Vamos pegar a grave: a pessoa que não consegue sair de casa. A moderada é aquela que consegue sair num perímetro ali adequado, vamos supor, dirigir num perímetro adequado. E a leve é aquela pessoa que hesita, mas ela vai, mas ela hesita. Então a gente tem que estar atento também àquela pessoa que, por exemplo, tirou a carteira, não consegue sair, né? Uma ansiedade ali, uma preocupação excessiva. Vamos olhar o vídeo lá de tag. Pode ser que a pessoa tenha um transtorno de ansiedade generalizado e que a gente tem que aumentar o quê? As crenças de enfrentamento. E a gente tem que fazer uma reestruturação cognitiva, exposições, graduação de exposição. A gente vai ver muito mais aqui no vídeo de transtorno de ansiedade generalizado. A gente também fala disso. Preocupações com as consequências sociais de entrar em pânico, que a gente já tinha falado. E a idade modal de início do transtorno é o fim da adolescência e início da vida adulta. Pode ser que a pessoa, em algum evento muito estressante, isso pode ter acontecido. Me lembro de um professor que contou que a especialidade dele era em pânico e uma vez ele teve. Ele falou que estava no final do ano, muitas turmas, muitos pacientes, estresse, final de ano, shopping, foi comprar presente de Natal e teve lá. E eu guardei essa memória porque ele falou, eu estava lá, nunca imaginei, porque eu tratava disso, e comecei a ver que tudo escureceu, as pessoas, o meu campo de visão começou a ficar menor, as pessoas começaram a ficar grandes, umas coisas assim que ele falava, que ele comentou. Então, a gente não está imune, mas esse estresse das preocupações, esse estresse da vida, porque a pessoa já é preocupada com tudo. E acontece que essas pessoas também, elas pegam muitas coisas para fazer. Elas às vezes não respeitam o seu limite e ela já tem uma preocupação com as coisas, a vida dela já não é tão leve assim. Então ela vai ser um paciente que vai te contar muita coisa que faz e muita preocupação com muita coisa, muita responsabilidade, quer dar conta de tudo e tem essa necessidade de controle, mas é difícil controlar as coisas da vida. Então quanto mais coisa a gente quer pegar, não dá certo, né? Então a gente tem essa perspectiva que esse paciente ele vai ser um paciente preocupado com muita tarefa. Aqui um dado importante, que nem todas as pessoas com agorafobia têm histórico de pânico ou mesmo sintomas semelhantes. Ela pode apenas ter esse receio de estar nesses lugares. Pode ser que ela nunca tenha tido o ataque, mas ela seja uma pessoa preocupada com as saídas. Preocupada se ela pode fugir ou não, porque talvez ela seja uma pessoa com um transtorno de ansiedade generalizada, ou uma pessoa que se preocupa muito com morte, com doença, com esse tipo de tragédia, né? Catastrofização, que é um processo da ansiedade ali que a gente vai ver dentro da reestruturação cognitiva, que existe essa distorção muito prevalente, essa distorção cognitiva de catastrofização. Dentro do processo, na primeira etapa, vamos gravar a primeira etapa de um processo de pânico, de um paciente com transtorno de pânico, a gente vai tratar mitos e as sensações físicas que ele tem, porque ele acha que ele não pode ter, e a gente vai aprendendo algumas habilidades para enfrentar. E na segunda etapa, é a gente tratar essas cognições catastróficas. Então, a gente já vai trabalhando isso com ele e já averiguando os pensamentos que ele tem frente aos desafios que ele está se propondo a ter na vida. Aqui um evento histórico para a gente saber que foi em 1980 que entrou dentro do DSM-3, o transtorno de pânico, com ou sem agorafobia, foi reconhecido como um problema de ansiedade específico. Até então, os ataques de pânico é considerado basicamente uma forma de ansiedade livre e flutuante. Então, até eu acho interessante a gente pensar, né, que não faz muito tempo que a gente tem essas especificidades dentro do DSM. Fatores etiológicos: uma vulnerabilidade à ansiedade e estados afetivos negativos caracterizados por uma sensação reduzida de controle decorrente das experiências precoces. Então, a pessoa, ela já
tem essa preocupação desde da infância. Pode ter acontecido coisas com ela que fizeram ela ser mais ansiosa, que fizeram ela ter mais responsabilidade por irmãos, por problemas, por coisas que aconteceram com ela, então ela já tem isso. Em alguns casos, as primeiras experiências de aprendizagem parecem direcionar a ansiedade para algumas áreas de preocupação. Então, é uma pessoa que tinha preocupações, ou na mente dela formava-se essas preocupações. E eu acho interessante a gente perceber esses fatores de vulnerabilidade, o temperamento e a sensibilidade à ansiedade. O temperamento, eu queria frisar o neuroticismo dentro da teoria de personalidade do Big Five. Uma característica de personalidade é o neuroticismo, que faz com que a pessoa seja extremamente preocupada com detalhes, com erros, com detalhezinhos que outras pessoas não se preocupam, com prever situações, com controlar o ambiente, ela tem mais contato com emoções negativas, porque o olhar dela é mais para as coisas que estão dando errado, é uma pessoa mais focada em organização, às vezes, e as pessoas que têm mais prevalência de ter um pânico e agorafobia, ela tem essa característica. Por isso que eu já te falei, essa pessoa vai ser preocupada, ela vai ter várias tarefas, ela vai ter uma preocupação com a ordem, e ela vai ter uma sensação de descontrole porque ela não consegue dar conta de tudo. Porque o neuroticismo, depois a gente pode fazer uma aula sobre esses temperamentos também, e sobre o Big Five também. Mas ele causa muitas emoções negativas porque a pessoa está sempre procurando alguma coisa errada. Ou ela é muito preocupada com as coisas que podem dar errado. Vamos pegar o oposto, né? Uma pessoa mais leve, né? Uma pessoa mais leve. Talvez ela não se preocupe, ela não é tão perfeccionista. Ela não é tão preocupada com alguns pontos ali que o neuroticista. E aí a vida dela é mais leve. O neuroticismo, ele precisa que as coisas estejam bem certinhas, senão ele se conecta muito com as emoções negativas. Essa base ali do início, né? Lembra o medo das sensações? Então a pessoa tem uma sensibilidade à ansiedade. E ela acredita que isso vai fazer muito mal para ela, essas sensações que ela tem, que pode causar morte. Ela tem uma sensibilidade aos eventos preocupantes. Ela é uma pessoa mais irritada. Talvez ela nem precisa ser tão irritada com o mundo, mas internamente ela é muito irritada, os pensamentos confusos, muita coisa para fazer, muita sobrecarga. Então ela tem esse medo das sensações. Início dos ataques. Início dos ataques. O medo que se sente no primeiro ataque inesperado muitas vezes é injustificado devido à falta de um fator desencadeante ou antecedente identificável. Assim, representa um alarme falso. Às vezes, pode ter sido alguma coisa dentro da pessoa, alguma sensação que ficou demais e ela desenvolveu esse medo ali. Mas às vezes a gente não tem como saber exatamente o que foi o gatilho. E dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente a gente acredita que o que desengatilha alguns problemas não são tão importantes quanto os fatores ou os sintomas ou os comportamentos, quanto os comportamentos mantenedores de sintomas. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui numa festa de aniversário de 15 anos e uma criança, no meio do discurso, pegou o microfone para falar alguma coisa e ela pegou o microfone e deu um oi bem alto, assim, estridente, e a galera tudo começou a rir, ele se fechou, ficou com vergonha e tal, e todo mundo ficou, meu Deus, traumatizou a criança e tal. E o que que a TCC acredita? Que esse evento, ele é importante, mas ele não é tão importante quanto todas as outras atividades que ele pode começar a evitar. Porque vamos supor, essa criança, ela pode começar a evitar de fazer apresentação, ela pode começar a evitar de sair com amigos, de se expor, de não querer mais pegar o microfone, e ela vai criando um monte de comportamentos que mantêm sintomas e evitam situações. Então a gente acredita que o gatilho não é tão importante, mas a gente, óbvio, que questiona o paciente e as crenças que ele tem. E eu digo crenças, nem crenças tipo como coisas que não existem, mas a gente vai perguntar para ele tudo o que aconteceu, como que ele vivenciou isso, o que que ele pensa disso tudo. E aqui tem um dado importante que o início dos ataques de pânico eles, em lugares sociais, são mais propícios, por quê? Porque às vezes a pessoa está numa situação onde ela não tem muito o que fazer e ela não tem como se livrar daquilo, ela tem que viver aquilo na frente das outras pessoas. Dirigir, estar num lugar que eu não consigo sair, estar num lugar onde eu vou ter que demorar muito para chegar na saída. Então tem esse fator também do lugar público e de um lugar ameaçador, porque não é a casa dela, não é um ambiente seguro. E aqui a gente chega aos fatores de manutenção, que é importante a gente ver essas questões aqui.
a pessoa começa a se perguntar: quando é que vai acontecer de novo? O que que eu faço se isso acontecer? Não quero que isso aconteça, eu quero evitar de tudo que é jeito. E eu acredito, gente, que é uma situação bem traumatizante. É natural que a pessoa não queira viver mais aquilo. Mas a gente não pode deixar o paciente associar esse medo a uma incapacidade de viver aquilo novamente. Gosto de trazer um exemplo, acho que eu vi da Renata Brasil, faz referência à metáfora de que o pânico é como se eu tivesse sido assustado por um monstro que depois que tu teve o ataque de pânico, tu descobre que ele estava de máscara, que tu estava com medo das sensações, que tu não estava morrendo de verdade. E depois tu já sabe que o monstro, ele estava de máscara, ele aparece de novo, mas tu sabe que é uma máscara. Apesar de não ser tão intenso quanto a primeira vez, óbvio que vai ser ruim as outras vezes, mas tu já tá, de certa forma, mais preparado se tu tiver em terapia, se tu tiver com medicamento. Geralmente a pessoa tem um medicamento ali para caso acontecer de novo. A gente vai falar sobre medicamentos aqui. E aí pode acontecer coisas sutis. A pessoa tem uns comportamentos leves de evitação, como se agarrar a objetos e pessoas por medo de desmaiar, sentir e permanecer imóvel por medo de ataque cardíaco e se movimentar lentamente, ou buscar uma rota de fuga por medo de agir de forma, por medo de agir de forma tola. Então, ela começa a ter alguns comportamentos evitativos. E é muito diferente a gente viver uma situação e enfrentar aquele medo do que a gente estar o tempo inteiro preocupado se aquilo vai acontecer e começar a fazer movimentos para se livrar daquilo. Quando a gente quer se livrar de alguma coisa, provavelmente ela vai aumentar, porque a gente não vai ter enfrentado. Isso na nossa vida também é assim. Vamos pensar, se a gente tem um desafio, o desafio de ver esse vídeo até o final, pode ser um vídeo longo, pode ser um vídeo difícil, mas é um vídeo que vai te trazer bastante recompensa para ti, para o teu paciente, se tu é uma pessoa que passa por isso. Então a gente tem que viver esses desafios, até o desconforto de às vezes estar assistindo um vídeo desses, que às vezes a gente lê as coisas, dá uma ansiedade, só de pensar nesses sintomas todos dá uma ansiedade, mas a gente tem que abraçar o desconforto para a gente viver algo diferente na vida. Aqui a gente vai para o tratamento, mas depois a gente vai entrar nas sessões que vai ficar bem mais claro. O tratamento, ele pode ser feito na clínica e exposições externas. Vamos pensar numa fobia, que a gente tem que fazer uma dessensibilização sistemática, que é expor o paciente ao evento aversivo, à situação aversiva, ao objeto fóbico específico. Então, a gente tem que fazer, às vezes, uma exposição com a pessoa e expor ela internamente a esses eventos e externamente também, para que a gente consiga fazer uma reestruturação cognitiva dessas sensações físicas que ela está tendo e também das cognições depois. Ela pode ter tarefas de casa e fazer de forma sozinha, ou a gente poder também fazer alguma coisa em conjunto com essa pessoa. Por exemplo, tu poder ir com o paciente enquanto ele vai dirigir e tu poder observar que algumas coisas ele tá fazendo de forma tensa, ele está dirigindo de forma tensa, tu pode orientar ele para relaxar, e orientar ele para focar no que é importante, dirigir, ao invés de focar nas sensações físicas. Eu gosto muito de um exemplo que quando a gente está na rua e a gente vê que um ladrão tá vindo, a nossa energia mental vai pro ladrão. No transtorno de pânico, a gente entende que as sensações físicas são ameaçadoras. O que eu tô sentindo é ameaçador. Eu não tô olhando pro ladrão, mas eu tô olhando para as minhas sensações físicas. E elas é como se o ladrão tivesse o tempo inteiro comigo. Então, vamos imaginar o quanto isso é ansiogênico. E aí a pessoa vai viver uma situação diferente na vida, uma situação desafiadora, e ela fica com medo das sensações e da situação. Ela poderia focar no que é importante para ela, por exemplo, dirigir, ou a sua liberdade. Mas ela está focada nas sensações que ela está tendo. Então, imagina. É muita ansiedade. A gente vai falar um pouquinho de farmacologia, lembrando que somos psicólogos, mas é importante a gente saber algumas coisas porque o paciente ele vai te trazer, porque esse paciente ele vai te trazer algumas informações e também eles já vêm de algum médico, eles já foram em alguma atenção primária, eles já procuraram alguma coisa e o médico já deu uma medicação para ele, geralmente já está tomando um ansiolítico. A gente tem evidências de que é muito positivo terapia junto com uma medicação. Ali a gente, por exemplo, uma medicação como paroxetina,
E também a pessoa pode ter uma medicação de ação rápida, caso alguma coisa aconteça, ela ter na bolsa, ela ter na carteira, em algum lugar importante, no celular, às vezes tem na capinha, não sei, mas um lugar onde ela possa ter essa segurança de que se acontecer alguma coisa, ela tem essa medicação. Então é bom ter isso, mas todo psiquiatra que preze pelo seu paciente, ele vai passar por um psicólogo, porque às vezes tu ter essas medicações não é o suficiente para tu ter habilidade de enfrentamento. Então pode ser paliativo, e pode ser que a pessoa não procure também terapia, e pode ser que ela procure, faça umas 3 sessões e vá embora, porque ela já se sente muito melhor. Ok, mas não está no nosso controle isso, né? É que algumas pessoas elas podem podem usar essas medicações e se não fizerem o tratamento, elas vão achar que é só o medicamento, eles vão virar aquela bengala. Ela acha que sem o medicamento ela não vai conseguir enfrentar a sua vida, não vai conseguir fazer as coisas que ela deseja, e aquilo fica uma crença de que ela só consegue as coisas com aquele medicamento, que também não é legal, né? Outro ponto importante é que a gente trabalha com tarefas dentro do processo terapêutico, e toda vez que o paciente ele conclui alguma coisa e ele aparece contando, a gente faz uma restauração cognitiva, a gente percebe, a gente tira as conclusões positivas do que aconteceu, ele se sente confiante para viver outras experiências. E não, se a pessoa não passa por isso, ela só toma medicação, ela não tem essa oportunidade, né? Ela não consegue fazer esse processo completo. E ali um dado importante, pode ser que o paciente tire a medicação e os sintomas comecem a voltar. Então, o que que a gente faz? A gente continua fazendo exposições e depois tira a medicação. Então, a gente fortalece mais aquele paciente e depois tira aquela medicação. Que não é a gente que faz, né? É o psiquiatra que faz. É interessante a gente ter um contato com o psiquiatra, saber o que está acontecendo e saber o parecer dele. Aquilo que a gente falou também da pessoa ter alguns comportamentos de segurança, como, por exemplo, usar a medicação, pode não ser tão benéfico para o tratamento e também aumentar o medo que ela tem da situação e acumular cada vez mais comportamentos de evitação. Então, é uma pessoa que pode limitar muito a sua vida, porque ela pode condicionar a vida dela em coisas, em comportamento de evitação. Vamos pensar que as oportunidades da vida, as importantes, as significativas, elas demandam, às vezes, algo que a gente não está muito preparado. É um desafio novo, às vezes a gente precisa desenvolver uma habilidade diferente, a gente precisa descobrir uma habilidade diferente, a gente precisa se expor. E às vezes a pessoa pode começar a inibir isso, até inibir oportunidades, e até mentalmente ela fazer isso com a sua própria cabeça. Ela não se enxergar capaz de fazer as coisas e nem sonhar com coisas diferentes. Então é importante a gente saber que esse processo terapêutico, ele além de ser bom para o sintoma, ele também é libertador para outras coisas, que é para a vida da pessoa, para o futuro dela. Pode ser que ela ache que não vai ter prejuízo nenhum, que ela dá um jeito e tudo mais, mas na verdade ela está brincando com o futuro dela. Aqui eu trouxe um dado de alguns problemas de saúde podem fazer com que a pessoa sinta falta de ar, como a asma, e a pessoa confundir com ela está passando mal, morrer e ter uma crise de pânico por causa disso. Então, só também a nível de a gente averiguar se ela tem algum problema de saúde também. E agora a gente vai para o manejo das sessões. Aqui é um embasamento assim, super superficial que a gente vai entrar em cada sessão, gente. A gente faz a entrevista do transtorno de pânico. Tu pode ter algum questionário e a gente começa a pensar que necessitamos de um automonitoramento constante para que a pessoa perceba o que que é a realidade e o que que a gente está aumentando muito. E também saber que esse automonitoramento vai nos gerar respostas muito mais realistas do que está acontecendo. Frisando o acompanhamento, acompanhamento de comportamentos que pioram durante a situação de gatilho, como tensionar muito a direção ou como querer fugir da situação a todo custo. Às vezes a pessoa gasta muita energia querendo fugir daquilo e não enfrenta aquilo. Então a gente vai observando e acompanhando. E a terapia? A gente começa a terapia explicando os sintomas. Toda terapia cognitivo-comportamental funciona e começa com uma psicoeducação do que a pessoa tem. Então, a gente passa todas as informações, explica os sintomas, comportamento de luta e fuga e a importância adaptativa do medo. A gente acha, às vezes, que o paciente sabe que o medo é adaptativo, que a gente precisa dele para nos proteger, que isso é segurança e tudo mais, mas informação nunca é demais, principalmente quando a pessoa está numa situação dessas que, às vezes, ela está tão nervosa que ela não lembra dessas questões. Então, tu trazer essa explicação ajuda muito, clarifica o que está acontecendo com ela. E o propósito disso é a gente
começar a tirar alguns mitos que a pessoa tem, algumas concepções erradas e equivocadas do que está acontecendo com ela. Essas crenças sobre enlouquecer, morrer, perder o controle, são equivocadas e a gente tem que trazer isso de uma forma óbvio e sutil, de uma forma adequada, de uma forma empática, porque o que ela sente, obviamente, tem que ser validado, mas trazendo a parte mais clarificada da psicologia e mostrando para ela que é uma distorção cognitiva que a gente tem, a mente ela imagina esse cenário e a gente precisa trazer algumas evidências da realidade para confrontar. Quando a gente acredita muito nesses mitos, a gente contribui para o pânico, para a ansiedade, para a catastrofização. Então, a gente trazer todos esses aspectos, explicar o ciclo para o paciente, clarifica muito. Às vezes a gente acha que não, mas além de clarificar, empodera ele do que está acontecendo com ele. Eu gosto, no meu tratamento, de passar toda a informação, quanto mais informação, melhor. Eu gosto de passar não só a informação assim como escritas, eu faço alguns documentos para que a pessoa tenha a informação, às vezes de forma super prática. Um desenho, tópicos, e assim a gente vai consolidando esse conteúdo na cabeça dela. A gente começa a mostrar para a pessoa que o transtorno de ansiedade, as emoções que estão envolvidas, faz com que as cognições dela sejam influenciadas. Se ela está nervosa, ela vai ver as situações mais ameaçadoras, ela vai pensar dessa forma, ela vai reagir também dessa forma. Às vezes ela começa a ficar nervosa porque ela está tendo sintomas e os sintomas fazem ela ficar nervosa e ela não consegue entender que algumas situações realmente vão te deixar mais ansioso e que tá tudo bem. E que a gente não tem que ter medo dessa ansiedade, a gente tem que enfrentar ela, buscar recursos emocionais, uma regulação emocional, saber que muitas vezes uma situação desafiadora vai nos deixar mais apreensivos. Por exemplo, eu sempre dou essa orientação para as pessoas que eu tinha ansiedade social, timidez. E aí olha, e aí vamos supor, fazer uma palestra para ti é algo extremamente ansiogênico. E aí tu pensa que fazer uma palestra é super simples, que tu não vai se desgastar emocionalmente, nem fisicamente, mas envolve um esforço físico. É como se eu tivesse que sair do meu lugar onde eu tô, ir num lugar e fazer um esforço físico. Vou ter que ficar de pé, vou ter que falar, vou ter que fazer um material, vou ter que me esforçar para que as pessoas entendam o que eu tô falando. Então, às vezes, a gente não abraça o processo por completo. A gente cria uma idealização que vai ser super simples, vai ser super tranquilo. Às vezes a pessoa nem se prepara direito porque ela acha que vai fazer ao vivo ali algo que ela nem espera, que ela nem planejou, que ela nem, né? Óbvio, às vezes a gente entra num fluxo e as coisas saem melhores do que a gente esperou. Mas se a gente não condensa, se a gente não prepara algo de um jeito que fique claro mentalmente para nós o que a gente quer passar, a mensagem que a gente quer fazer a pessoa entender, muito provavelmente ela não vai entender porque nem tu tá entendendo direito. No automonitoramento, é importante que a pessoa faça um registro dos ataques de pânico e até dos pensamentos que ela está tendo, das reações físicas que ela está tendo logo depois. Mesmo que ela ache, que ela não precisa. É importante, porque às vezes ela vem e tu tenta pedir para ela alguma informação do que ela está sentindo, do que ela estava pensando na hora, e ela diz, não estava pensando em nada, só estava nervosa, só queria sair de lá, só queria não sei o quê. E ela não consegue nem entrar em contato com as coisas que ela estava pensando. E aí tu começa a fazer um registro diário de humor, como ela está se sentindo diariamente, um registro de atividades feitas e evitadas, para a gente ter um maior controle da onde a vida dela está se direcionando. A gente também trabalha com essa coisa da respiração. A respiração, óbvio, que muita gente torce o nariz para meditação, para exercício de respiração, mas a respiração ela é extremamente poderosa para muitos sintomas que a gente tem de ansiedade. Ensinar o teu paciente a fazer uma respiração diafragmática. E, por exemplo, tem alguns estados de consciência, estados meditativos, que as pessoas entram nesses estados justamente por fazer exercícios de respiração. A respiração, ela pode te trazer calma, concentração, fazer tu aprender mais. Então, por mais que a pessoa torça o nariz, é nossa responsabilidade fazer aos poucos ela entender que é importante a gente usar o recurso da respiração para se sentir melhor. Tanto que a pessoa, quando ela tá mal, ela fica extremamente ofegante. E isso faz com que ela perda o contato consigo, com a realidade, porque ela fica muito instintiva. Então, é importante que a gente traga isso e faça a pessoa se comprometer com a respiração dela.
As exposições é a parte que mais ajuda nesse transtorno. Tem as exposições em vivo, junto com o paciente, e as exposições introceptivas, que são provocar algumas sensações. Então, junto com o paciente, tu vai construir uma hierarquia de situações onde ele acredita que são ansiogênicas ou lugares que são ansiogênicos para a pessoa, e a gente vai, aos poucos, entrando em contato com essas situações. Vamos supor, o paciente tem medo de dirigir, tu poder ir com ele até o carro dele e procurar os pensamentos que estão tendo, fazer uma reestruturação cognitiva, procurar até os elementos de tensão, é um exemplo. As exposições introceptivas, que é provocar as sensações na pessoa para que ela se sinta mais habituada e a gente comece a fazer uma reestruturação cognitiva dessas sensações. Vamos supor, tu fazer a pessoa ficar mais, tu fazer a pessoa fazer um exercício de respiração, ficar mais ofegante, começar a sentir esses sintomas físicos, né? E ela começa a perceber, é possível a gente fazer o corpo ter sintomas que tem no pânico em situações diferentes. E o corpo pode criar esses sintomas. Se estiver hiperventilando, tu vai estar com esses sintomas. Se tu fizer um exercício físico ali, de se mexer bastante, ficar ofegante, tu vai mostrar para o teu paciente que é natural tu sentir isso em outros contextos. Redução ou prevenção de comportamento de segurança, aos poucos a gente conseguir ir retirando isso, mas dando confiança para o teu paciente aos poucos, gradualmente, olhando para a nossa grade hierárquica de situações gatilhos ou ansiogênicos para ele. Aqui eu trouxe um aspecto da terapia de aceitação e compromisso, a ACT, e a desfusão cognitiva, que é um aspecto dentro da ACT, que eu acho fantástico lidar com um paciente ansioso, fazendo essa disfusão cognitiva dos pensamentos. Ele está extremamente fusionado e a ACT tem muitas técnicas e metáforas para desfusionar a pessoa daquele pensamento. No momento da emoção muito intensa, ele acha que aquele pensamento é realmente verdadeiro e através das metáforas, de fazer o paciente se imaginar desconectado daquilo, ou fazer ele descrever, por exemplo, descrever uma situação sem colocar julgamento, apenas descrever a situação já começa a fazer ele desconectar. Tem alguns exercícios de imagem, de mindfulness. A ACT é muito boa dentro do tratamento. Pacientes foram incentivados a perceber que podem buscar e alcançar objetivos de vida, mesmo na presença das experiências internas desagradáveis. A ACT é minha queridinha, eu amo ela. E ela é muito conectada com os valores de vida que a pessoa tem e com as coisas que ela precisa abraçar, por exemplo, algumas emoções desconfortáveis, alguns eventos desconfortáveis para ir em direção a essas coisas que são importantes para ela. Porque é muito fácil a gente se submeter aos prazeres de curta duração ou evitar alguma dor momentânea, mas a ACT, ela tem muitos exercícios para conectar sempre ao paciente o que é importante para ele, conectar com os atos de compromisso que vão levar para ele aonde ele quer ir. Então, a ACT tem muitas técnicas legais para esse tipo de paciente. Então, vamos lá para a primeira sessão. Então, a gente já conversou que a primeira sessão é para fazer o paciente descrever os sintomas, lugares, gatilhos, e tu fazer também essa conexão com o paciente, entender o que aconteceu. Faz ele descrever o medo, faz ele descrever o que ele teve, se foi uma crise de ansiedade, se foi pânico mesmo. Às vezes o paciente vem com esse equívoco e é importante a gente estar aberto para trazer esse conceito com ele. O paciente também ele vai chegar falando que aconteceu do nada, que ele não conseguiu identificar nada, mas a gente pode às vezes ver que em alguns lugares públicos, alguma situação difícil, alguma situação que ele não tinha como sair, a gente pode trazer aos poucos essas perspectivas para ele, mas ele vai chegar falando que aconteceu do nada, que ele não sabe como isso aconteceu. E vamos imaginar que o quanto isso é ansiogênico, né? A gente não saber da onde que vai vir. São aquelas perguntas, né, que a gente está mais habituado a fazer. Que situações você já teve esses sintomas? O que você começou a notar? O que isso diz da situação ou dos fatores em comum, buscando aqueles lugares públicos ou situações desafiadoras? Pedir para ele descrever a parte fisiológica, cognitiva e comportamental. Óbvio que tu não vai pedir, me explica aí, né, a parte fisiológica. Não, tu vai perguntar o que tu estava sentindo no teu corpo. Às vezes o paciente não lembra de tudo. Aí tu vai dizer, eu estava sentindo a mão suado, o coração, né, acelerado. Tu estava pensando que tu queria fugir, ou pensando que era muita coisa, que tu não ia dar conta, o que tu ia morrer, que tu ia enlouquecer. Tu faz fazendo essa averiguação e o comportamento. Tu queria fugir, tu queria sair, o que tu fez? Porque
o paciente não vai te trazer, né? O que que eu fiz fisiologicamente, cognitivamente, comportamentalmente, né? Aí, ali eu trouxe todo aquele aspecto que não é tão importante a gente saber o que desencadeou, porque não é isso que mantém o sintoma, mas são os comportamentos mantenedores de sintomas. Dentro da conceitualização cognitiva, a gente tem um espaço lá para botar esses comportamentos. Então, a gente tem que dar uma averiguada e fazer aquela educação que a gente já estava falando. Os mitos, a ansiedade, como é que funciona uma emoção de ansiedade, o que que ela te dá vontade de fazer, que ela tem a função de proteção, que no pânico tu tem essa sensação que tu vai morrer, mas é uma sensação, não é verdade, que tu, né, tu começa a ter muito medo das sensações, então tu faz essa explicação inicial. Aí que tá o exemplo que eu já tinha comentado, né? Que quando tem um ladrão, quando temos um perigo, nos concentramos no ladrão ou no nervosismo que a gente sente. O medo das sensações intensificam as sensações. O medo das sensações intensificam as sensações. Então, o medo é para proteção, mas eu sinto que eu vou morrer, então a sensação não é de proteção. Eu posso gerar um ataque de pânico por estar com medo das minhas sensações físicas. Então, eu não. Se a gente pensar esse medo que eu sinto das minhas sensações físicas, elas não me protegem em muita coisa. Na verdade, elas me deixam com mais sensações físicas, mais pânico, mais ansiedade. É horrível. Estamos regulados para reagir instantaneamente às coisas que achamos que representam um perigo. Mas, como a gente está no processo terapêutico, a gente tem que prezar pelas nossas habilidades de enfrentamento. E que a gente tem o ciclo do pânico. E depois, no final, ele termina ali com um comportamento de segurança, que é a paciente encontrando o marido depois em sessão. Vamos pensar que o gatilho das sensações iniciou com essa nossa vontade de enfrentar o problema. E ela não se sentiu capaz. Então, o gatilho foi a descrição do tratamento. Ter que encarar a verdade das sensações e situações temidas. Então, a pessoa ficou ansiosa só do terapeuta explicar isso. Isso gerou ansiedade porque a Júlia acreditava que não conseguia enfrentar. A Júlia, mas não sou eu, tá? A Júlia. Esse é um exemplo do livro, do manual diagnóstico dos transtornos psicológicos, que é o que a gente está usando aqui, ó. Esse manual aqui, a gente está usando, e não podemos esquecer do DSM, né? E se tu acha importante aumentar mais o teu conhecimento sobre terapia cognitivo-comportamental, o livro da Judith Beck é uma boa referência, né, de terapia cognitivo-comportamental. Mas eu também tenho uma indicação aqui bem legal sobre os históricos das psicopatologias, que eu vou deixar aqui para vocês. Vai vários livros, né? Vai ficar uma bagunça. Esse aqui, ó, que eu tô começando agora, mas é bem legal. Tem os históricos das coisas e às vezes algumas informações que a gente não sabe. Mas eu achei bem interessante, que também é do Barlow, ó. Bom, vamos continuar aqui. Então, tá. Então, só de pensar em enfrentar essa atividade, a pessoa já ficou muito nervosa. Então, só de pensar em ter que encarar o tratamento, a pessoa já ficou nervosa. Isso gerou ansiedade, porque ela começou a achar que ela não conseguiria. As crenças de incapacidade começaram a aumentar muito. E ela começou, ela começou a falar que ela ia ter um chilique, que ela perderia o contato com a realidade. É uma paciente que, averiguando os pensamentos cognitivos, ela tinha muito medo de perder a conexão com a realidade. Então, muito do medo dela era o medo de enlouquecer, se a gente pensar assim. Então, durante o tratamento, a gente trabalha muito essas crenças que a pessoa tem, essas distorções cognitivas. E dentro do livro, trabalha muito legal, assim, o que se faz em cada sessão. Então, a ansiedade atual no consultório gerou as sensações de realidade, aceleração dos batimentos cardíacos. A Júlia começou a se preocupar com a possibilidade de entrar em pânico e perder contato com a realidade permanentemente nos minutos seguintes. Quanto mais ansiosa ela se sentia e quanto mais tentava escapar e encontrar segurança, mais intenso se tornavam as situações físicas, até que ela sentiu um alívio em encontrar o seu marido, porque a presença dele renovou a confiança que ela estaria em segurança. Na sessão 2, a gente vai elencar as situações agorafóbicas. Vamos estar sempre ali mentalmente pensando nas habilidades de enfrentamentos, a respiração e reestruturação cognitiva. E aí, lembrando de algumas situações que a pessoa teve, até para fazer hierarquia, é importante que a gente lembre de outras situações que ela viveu e que a ansiedade passou.
para que a gente tenha embasamento da vida dela, das experiências que ela teve, para que ela se sinta mais confiante nas próprias cognições dela, porque não seja um conhecimento só que o terapeuta está trazendo, que a gente traga muitos exemplos da vida dela. Então a gente vai trazer essas lembranças e fazer a hierarquia do que é mais ansiogênico para o menos, ou do menos para o que é mais, para a gente montar a nossa grade para ver onde é que a gente vai começar a atacar. Então, a gente vai fazer um exercício de hiperventilação para que a pessoa fique ofegante e depois vai fazer um relaxamento. Então, a gente vai dar umas instruções brevemente sobre a base fisiológica da hiperventilação, para que ela entenda que pode ser provocado os sintomas que ela tem, e depois vamos ensinar a respiração diafragmáticas. Vão surgir muitas distorções cognitivas, mas a gente vai dizer que essas distorções elas foram geradas de forma adaptativa para a sobrevivência da pessoa, sendo que é um perigo, que aquilo pode matar ela, e na verdade são distorções que a gente tem que se conectar com umas formas mais produtivas. Os pensamentos, eles são hipóteses, palpites, mas eles não são fatos. Até a terapia de aceitação e compromisso, ela tem esse lema, né, de fazer o paciente ter um mantra, de pensamentos não são fatos, apesar deles parecerem muitos. Nós precisamos confrontá-los. A gente vai fazer uma seta descendente com a pessoa, por que que isso é tão horrível, o que que pode acontecer de ruim, o que que tu acha que pode acontecer, e se isso acontecer, o que que pode acontecer? A gente vai fazendo uma seta descendente sobre os medos da pessoa, principalmente na catastrofização, a gente trabalha muito com o que de pior pode acontecer, né? Para que ela se torne, para que ela enfrente esses pensamentos e depois a gente pense em algumas habilidades de enfrentamento dessa situação, ou a gente perceba que, na verdade, não tem possibilidade de acontecer o que ela está pensando. E o que que isso significa? O que que isso significa a teu respeito? O que que essa situação, o que que não conseguir controlar isso ou passar vergonha na frente dos outros e tal significa para ti? Os pacientes têm afirmações generalizadas, né, que sempre vai acontecer isso, ou, por exemplo, que toda situação ansiogênica ela é ruim e a gente tem que conseguir tirar o máximo dessas informações do paciente para que ele não saia com essas distorções do consultório. Então, ali tem um exemplo de tema de casa, né? Praticar a respiração diafragmática por pelo menos 10 minutos, 2 vezes ao dia em ambientes relaxantes. Eu sei que tu vai dizer que teu paciente não vai fazer isso, mas é nosso trabalho fomentar essa necessidade para que ele faça isso através das entrevistas motivacionais, que é uma prática que a gente tem na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalhar com um paciente, essas coisas são importantes. Dizer para ele que o trabalho de casa é muito importante, tanto quanto a terapia, ou até mais, na verdade, mais, né? As evidências científicas mostram que o plano de ação e as tarefas de casa dão muito mais resultados que a própria terapia cognitiva. Claro que não é todos os transtornos, mas de todas as práticas é a que mais tem evidências científicas de efetividade. É legal que a gente perceba as estimativas exageradas que o paciente tem, que vão acontecer, que na verdade não acontecem, para a gente mostrar para o paciente que ele estava imaginando uma situação e depois foi muito mais leve ou muito mais tranquila. E que alguns perigos exagerados vêm da catastrofização, da distorção cognitiva lá dentro da situação, que me remete pensamentos, que me remete emoções, que fazem me comportar de certa forma. Existe a distorção cognitiva de catastrofização, que eu achar que vai acontecer coisas horríveis, e mostrar para o paciente que não acontece tudo isso que ele imaginou. Mostrar para o paciente também os comportamentos de segurança que ele foi adquirindo e que essa crença, vou mostrar para ele onde é que ele vai chegar com essa crença, que ele só vai conseguir por causa de alguém, ou por causa de um remédio, ou por causa de algum comportamento. Ele vai estar sempre necessitando disso. Então, por mais que o paciente ele esteja com muito medo, se a gente conseguir trabalhar de forma eficiente essa perspectiva de que ele não vai chegar muito longe se ele acreditar nisso, ele vai estar muito mais aberto a se desafiar em atividades ameaçadoras para ele. Na sessão 3, a gente vai frisar muito mais a respiração e eles vão, dentro do livro já diz até o que o paciente vai dizer, eles vão dizer que eles não conseguem fazer esse treinamento, até meditação, as pessoas dizem que não conseguem ficar ali por muito tempo e a gente começa a trazer aquela perspectiva dos pequenos passos, né? Começamos pequeno, depois a gente vai aumentando, como andar de bicicleta, no início era difícil, depois a gente foi aumentando a nossa capacidade. E vamos imaginar, se o paciente ele começa a entender que esses exercícios de relaxamento vão dar muita autonomia para ele quando ele tiver numa situação ansiogênica, ele vai se sentir muito mais empoderado, porque ele vai ter esse recurso. Então, se a gente conseguir instalar esse hábito nele, ele vai ter essa ferramenta depois que a terapia acabar e ao longo da vida. A gente vai reforçar
a catastrofização, essa distorção cognitiva e mostrar que é importante a gente encarar o pior cenário, até mentalmente, se preparar de forma corajosa para o que pode acontecer e mostrar para o paciente, quanto mais a gente evita uma situação, maior ela fica para a gente. Que a gente deve suportar as coisas mesmo quando elas são desconfortáveis, com uma perspectiva de aceitar o contexto, os seus problemas, uma aceitação radical. Dentro da CE, a gente tem a aceitação radical, que é a gente aceitar de todo o coração as experiências que a gente está tendo, porque ali mora um aprendizado necessário que é extremamente singular, é da vida do sujeito. Na sessão 4, a gente já tem bastante coisa, o paciente já entendeu muita coisa, e a gente vai usar a respiração como técnica de enfrentamento, reestruturação cognitiva e exposição à primeira tarefa. Então, para ele começar, na primeira tarefa, ele tem que ter entendido bastante de psicologia, de psicoeducação. Então, já usamos em ambientes relaxantes a respiração, e agora a gente vai para situações ansiogênicas. Então, primeiramente, tu trabalha teoricamente ali teu paciente em situações relaxantes e depois a gente vai para a nossa hierarquia que a gente já construiu com ele. A intenção é abaixar o medo dos sintomas, tolerar o medo e ainda fazer a respiração. E fazer, talvez, um exercício de relaxamento pode fazer com ele também instruir para que ele consiga fazer ele mesmo. A gente trabalhou ali nos slides que era do dia anterior, da outra semana, a catastrofização, ali azulzinho, agora no amarelinho, a gente vai ver as evidências do que pode acontecer, no intuito de tirar os mitos e os medos das sensações físicas e do que realmente pode acontecer ou não, para a gente não ficar imaginando muita coisa. As tarefas de hierarquia devem ser feitas e toleradas sem fugir. Então, entrevista motivacional na veia, né? Porque ele vai querer fugir. Caminhar no shopping por 10 minutinhos, inicialmente, para a gente ir aumentando isso. Na sessão 5, a gente vai formular outra tarefa de exposição em vivo e introspectiva. Analisar muito bem as outras tarefas, porque a percepção logo após uma situação ruim é sempre ruim, e talvez necessite de novas avaliações. Então, a gente está num momento importante, porque a gente teorizar para o paciente é uma coisa. Agora, ele viver uma situação desafiadora e conseguir responder aquilo de uma forma sincera, abrir mesmo o que ele pensou e realmente se colocar à prova, daí que vem a hora da verdade, se a gente está conseguindo fazer a modificação. E talvez a gente precisa fazer várias reestruturações cognitivas para que ele consiga se desfusionar daqueles pensamentos catastróficos. Pode chamar um parente que queira ajudar na sessão para mostrar como funciona, para que aquela pessoa consiga fazer com aquele paciente em outras situações também. Se for necessário, pode chamar se tiver essa pessoa. Aqui trouxe um aspecto, né? Chamar essa pessoa como se fosse um aliado da nossa equipe, se tiver essa pessoa, se essa pessoa estiver disponível, né? Dramatizar uma conversa com um casal em que a situação pode ser bem útil. Então, a gente poder mostrar para aquela pessoa, de forma de dramatização, o que ela poderia fazer numa situação onde ela está tendo gatilhos de pânico. Aqui dá um exemplo, né? A Julie dirigia inicialmente com o Larry no carro, com ele em um carro atrás dela, e depois encontrar ele no ponto de chegada e depois dirigir sozinha. É um exemplo de hierarquia. Aqui, tu dá um print se tu precisar. Alguns exemplos de exposição introspectiva. Balançar a cabeça por 30 segundos, colocar entre as pernas, depois levantar rápido, correr no mesmo lugar e subir a escada por 2 minutos para a pessoa hiperventilar, para a gente criar aquelas experiências, né? Para que ela veja que que é possível a gente criar os sintomas que ela tem e que a gente pode manejar aquilo e dentro da situação pode acontecer e a gente não precisa ter tanto medo disso. Já deixa, dá o teu print aqui e já usa nas tuas sessões. Eu sei que pode ser um pouco estranho, mas é importante. Nada como a experiência, nada como o vivencial. Aqui a gente tem uma orientação, tu também dá um print do que tu pode dizer. Tem umas perguntas chaves aqui para a gente fazer. O que poderia ter acontecido se você continuasse girando por mais 60 segundos? Generalizar experiências como ocorre naturalmente. Qual é a diferença de quando você fica tonto no trabalho? Em outras palavras, a reestruturação cognitiva expande o reprocessamento cognitivo, porque a gente pensa, a gente faz o paciente perceber que ele pode usar para todos os contextos isso. Isso nunca me aconteceu, tá? Mas pode surgir o medo da pessoa de outras coisas, como perder o movimento de um membro. Mas está no livro, né? Na sessão 7 e nas sessões 6 e 7, repassar a semana anterior, formular novas exposições, revisar práticas, exposições, temas de casa para a semana seguinte, exposições e reviews revisadas e repassar exercícios.
Na sessão 8 e 9, a gente pode começar numa exposição naturalística introspectiva, que são algumas tarefas que dão uma sensação de uma sensação ruim das sensações que a pessoa pode estar evitando. Então, ela precisa começar a enfrentar sem os comportamentos de segurança. E dentre essas atividades, vou deixar aqui esse slide com alguns exemplos. Por exemplo, exercícios aeróbicos ou atividades físicas vigorosas, subir correndo lances de escada, comer alimentos que geram sensação de estar cheio, associada a sensações de engasgar, saunas, duchas com muito vapor, e por ali vai. Então, a pessoa vai hierarquizar também e dizer para ela, de 0 a 10, qual é o nível de ansiedade que ela tem para fazer essas atividades. A gente está sempre instruindo a pessoa a procurar as cognições mal adaptativas e ensaiar uma estruturação cognitiva antes de começar cada atividade. Porque a gente pode perguntar para ele o que ele poderia pensar dessa atividade e já ir preparando aquela cognição dele para que ele seja preparado. Na sessão 10 e 11, a gente faz uma revisão das exposições em vivos e naturalísticas, explorar situações agorafóbicas para futuras exposições. Aqui, se tu quiser dar um print aqui para tu ver as exposições em vivo, tem essa nomenclatura, em vivo exposure, e o contato com os estímulos temidos é feito no ambiente natural em que o indivíduo está presente. Fazer com alguém que lembra as habilidades cognitivas junto é ótimo, ou seja, não é a situação nem a sensação corporal que desencadeia o estresse, e sim a combinação de ambas. Então, manter essa fresco, essas lembranças para o paciente. Então, terminamos aqui, gente. Essa aula foi bem mais longa, mas a gente pôde entrar em cada sessão e tu ter uma noção do o que deve fazer com esse teu paciente. A gente usou aqueles livros como referência, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Já curte, deixa um teu comentário aqui. Se tu tem alguma vontade de que a gente faça, de que a gente aborde outro tema, eu já te deixo preparado. Nossa próxima aula vai ser sobre depressão e vai estar muito legal. Te espero. Um beijão.